Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Abrindo o nosso segundo bloco do programa Seu Direito de hoje, recebendo a doutora Soraya Panella, representante do Procon RJ, e o professor Jorge Tardan, especialista em Direito do Consumidor. Para começar, vamos falar agora do cheque especial. Já falamos do cartão de crédito no primeiro bloco, né? O cheque especial pode ser, doutor Tardan, uma tremenda furada para quem tem dívida? A pessoa pensa, não, eu tenho aí um limite para usar, vou aproveitar esse limite que eu tenho e vou quitar algumas dívidas. Mas e depois, o juro dessa taxa do cheque especial? Outra situação muito ruim, né? Só para você ter ideia, Heleno, eu sou constantemente assediado por bancos me oferecendo cheque especial. Eu nunca aceitei. A melhor opção é você ter o seu chequezinho super simples, uma conta Quer dizer, só. A sua conta não tem limite. Toda vez que o banco... A comodidade do capitalismo sempre tem um ônus. Por exemplo, quando você compra numa loja de conveniência do posto, certamente é muito mais caro do que no supermercado de rede. Porque é cômodo, você está ali. O cartão de crédito, o cheque especial... né, facilita você ter aquele empréstimo facilitado, mas a taxa com certeza é pelo menos o dobro do empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal é aquele que você procura o gerente e tenta lá negociar uma taxa de juros. Essa comodidade do cheque especial é horrível. Entrar no cheque especial é a pior hipótese no uso do cheque. Tente não ter, para você não ser tentado a usar. Isso, né? isso. Então, não dizer exatamente isso. É melhor não ter limite. É melhor não ter. É o meu caso. Eu não tenho. Eu não quero saber de cheque especial. O banco fica, não, limite você pode usar. É bonito ter aquele cheque 5 estrelas, 4 estrelas, colorido, ouro. Horrível. É muito ruim. Não tenha isso. Essa facilidade vai te custar muito caro. Doutora Soraya, as pessoas procuram muito o Procon em relação a essa reclamação de limite de cheque especial, renegociação? Procuram sim. Procuram bastante em 2 âmbitos, não só para renegociar, não só para negociar, mas também para reclamar. Porque o que acontece? O banco, sem autorização daquele consumidor, insere lá na conta dele o cheque especial. Aquele consumidor que começa a fazer um saldo médio, que usa bastante a conta, ele é um futuro promissor, né, para aquele banco. Então, eles inserem na conta daquele consumidor um cheque especial, um limite. Então, a gente recebe essa reclamação constantemente, sem o consumidor ter solicitado. E também do consumidor reclamando que entrou no cheque especial, que usou por 1, 2, 3, um mês de dias, enfim, e vem um juros altíssimo e acaba comendo o dinheiro todo daquele consumidor. Às vezes entra no salário inteiro do consumidor e ele passa a viver de cheque especial. Isso é muito perigoso, esse consumidor tem que ter muita atenção. E se realmente ele puder não ter, como disse o doutor Jorge, é a melhor indicação. Muita gente tem essa dúvida aqui, Tardan. Por exemplo, se o devedor não pagar as prestações de uma dívida que já foi renegociada, ele poderá perder os bens que estão em seu nome? É perfeitamente possível, dependendo da natureza do bem. Né? Nós temos alguns bens que eles são protegidos. Né? Por exemplo, só para você, aliança, o cara é casado, ele não vai perder a aliança, né? Porque está endividado. Agora, ele pode perder, por exemplo, uma bicicleta ou até um carro. Então, o devedor... preso ele não será, né? Então, está devendo, preso não será porque contraiu empréstimo bancário, cartão de crédito. A única dívida que dá prisão é não pagar a pensão alimentícia. As outras não. Mas esse consumidor, se ele tiver patrimônio, isso poderá ser alcançado. Né? Agora, se ele tem aquele cama, fogão, geladeira ou o seu único imóvel, esses não serão alcançados. Estão protegidos. O que não significa dizer que esse consumidor não sofra consequências, porque ele terá uma sentença, né, transitada e julgado contrário, que poderá ser executada a qualquer momento. E cá para nós, ele está com a pecha de mal pagador, porque existe, né, numa eventual necessidade de contrair um empréstimo, essa indicação de que ele foi condenado consta. Então, isso coloca esse devedor numa situação muito ruim. Mas é possível, sim, alcançar o patrimônio do devedor, via de regra. Alguns poucos patrimônios são protegidos. Na verdade, é importante acrescentar que esse consumidor que tem o seu patrimônio alcançado é porque ele está com uma dívida já bem
proporcional, vamos dizer assim. Não é uma prática, né, doutor Jorge, de mercado que esse consumidor tenha o patrimônio dele alcançado das dívidas de menor potencial, vamos chamar assim. Normalmente, esses casos que chegam ao judiciário, falam-se de grandes bens e de grandes devedores. É importante para a gente não assustar tanto o consumidor assim, porque o nosso consumidor do dia a dia, e aí agora eu estou falando em nome do PROCON, não é um consumidor que tem uma dívida em grande potencial. Não nesse nível de alcançar um bem maior, que seja um imóvel, que seja uma residência, enfim, um automóvel, talvez. Mas esse consumidor que nos procura no PROCON é um consumidor que tem uma dívida em potencial para o padrão dele. Sim, mas aí, Helena, importante também, Soraya, a gente dizer o seguinte, esse consumidor de pequena monta, né, que deve dívida de cartão de 3, 4 mil, Isso. enfim, dificilmente o credor entrará com ação de execução contra ele. Mas ele sofrerá Todas um as ataque importantíssimo na sua reputação, que é o crédito. O seu crédito ficará com restrição. O sistema, né, hoje é integrado, eu posso dizer que é um indicativo do Mercosul, por exemplo. Então, no âmbito do Mercosul, ele tem lá uma restrição à contração de crédito. Qualquer consulta vai Sim. constar. Exatamente. Ele vai ter O que já é todas uma as dificuldade. sanções. Então, o nome Isso. dele fica negativado. Entendi. Ele vai ter todas as sanções. Agora, queria ouvir os dois respondendo o seguinte: qual é a melhor forma de se livrar das dívidas? Negociar com o banco, fazer um novo empréstimo para quitar essa dívida ou, de repente, se desfazer de algum bem? A negociação, na renegociação da dívida, juridicamente, o nome técnico para isso é novação, é você tentar se desfazer de algum bem que você tenha lá, que, enfim, que você possa dispor e tentar fazer a quitação do máximo possível daquela dívida, porque certamente o sistema financeiro também quer realizar as suas contas. Não? Se você consegue oferecer, olha, a dívida é de, por hipótese, 20 mil, eu tenho aqui 11 mil para pagar, a possibilidade de você conseguir estancar isso, porque interessa também para o sistema, porque o sistema se realimenta disso. Esse consumidor passa a ter o nome limpo e interessa, por exemplo, que realizou aquilo ali. Eu concordo com o doutor Tardan exatamente no sentido do que o sistema ele se realimenta, ele quer que aquele consumidor se torne adimplente para ele voltar para o mercado. Sim. Então, a minha orientação a esse consumidor é que ele busque a melhor solução para ele em adimplir o mais rápido possível, porque negociando ou pagando à vista, porque ele vai estancar esses juros e aí ele volta para o mercado, ele passa a ter o nome dele limpo, sadio no mercado. E que ele tente não mais entrar nesse ciclo, que esse ciclo é vicioso, e aí ele vai ficar o tempo todo da vida dele pagando e voltando, pagando e devendo, então isso é muito importante. Se desfazer de um bem, depende do bem que ele vai disponibilizar. É muito importante que esse consumidor não entre em desespero, reflita, busque ajuda, busque orientação, porque dependendo do bem que ele vai se dispor, pode um pouco mais à frente causar outro tipo de prejuízo para ele. E é boa essa orientação, porque às vezes a pessoa fica desesperada, né? Porque ele é atacado de todos os lados, né? Chega carta, chega mensagem no celular, ligações no telefone, às vezes a pessoa fica tão acuada que ela acaba fazendo uma bobagem. Porque é o desespero que faz a gente não raciocinar friamente e fazer uma besteira. Exatamente. Então, se chegou a esse ponto, se o consumidor se desesperou, está enlouquecido, procure uma ajuda, procure a defensoria, procure um órgão de defesa do consumidor para que ele seja orientado. Se ainda assim ele não conseguir, procurar a defensoria, não só no núcleo de defesa do consumidor, mas a própria defensoria, um advogado que possa ajudá-lo para que ele não tome nenhuma atitude precipitada, embora ele tenha que ter a consciência de que ele vai ter que adimplir. Vamos começar a ajudar aqui os nossos internautas que mandam perguntas para a gente, né? Por exemplo, o Márcio Teixeira do Grajaú. Ele está devendo há cerca de 90 dias à administradora do cartão de crédito. Ele tentou negociar a dívida, mas disseram que a fase de negociação ainda não está aberta. E ele quer saber o que fazer nesse momento, doutora Soraya. Procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque não existe fase de negociação aberta. Né? A partir do momento que ele já se tornou 90 dias, ele já é um inadimplente. Então, o cartão, na verdade, está segurando a dívida dele para que isso renda... Esperando a bola crescer. Exatamente. E aí ele não consiga. Isso é um absurdo. 90 dias ele já é um inadimplente, em potencial, dependendo do quanto é a fatura desse cartão. Então, ele deve procurar o PROCON do Estado do Rio ou procurar a Defensoria Pública
para que ele já possa começar a quitar esse débito. Doutor Tardan, para encerrar esse bloco. Concordo absolutamente com o que a doutora Soraya disse. Agora, eventualmente também, esse consumidor, né, para não ficar inadimplente, existe a possibilidade dele fazer a consignação bancária, né? Aí, com a ajuda da Defensoria Pública, do advogado ou do PROCON, depositar em nome daquele credor, no caso, cartão de crédito, uma importância, dizendo o seguinte: está pago, né, no que ele puder. E aí, quem está com problema é o cartão de crédito. Você inverte a situação. Paguei. E aí o cartão de crédito vai ter que dizer, em 10 dias, se pronunciar sobre aquele depósito efetuado. Né? Se o cartão não responder nada, pago está. Agora, tudo bem, o cartão pode dizer que recebe aquilo como parte do pagamento. Mas aí, quem tem o problema é o cartão, porque o cartão vai ter que entrar com a ação para cobrar a diferença. Pode ser que o cartão diga o seguinte: não recebo absolutamente nada porque não é isso, né? A recusa. Aí sim, aí o consumidor teria que fazer uma ação de consignação judicial. Mas é uma primeira tentativa de mostrar que esse consumidor também conhece um pouco seus direitos. E está agindo de boa fé, né? Exatamente. É verdade, está com a intenção, o interesse de quitar essa dívida. Exatamente. Né? Perfeito. Encerramos então o nosso segundo bloco do programa Seu Direito de hoje. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.